Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre um tema importantíssimo, agricultura familiar. Carlos, Zé Antônio, Dario, essas famílias, Carlos, que de fato então não vêm do êxodo rural, aquele que a gente estudou na escola, que vai da música do caipira, da saudade da minha terra, que vai morar nas periferias das grandes cidades. Esse jovem, eu vou insistir na pergunta, ele está trazendo para a fazenda do pai dele, para a horta do pai dele, informação com relação, Zé Antônio, praga, controle, melhoria da produção. Esse menino está dando conta de voltar para a terra e produzir mais? O que a gente tem percebido, e a gente fala, né, principalmente aqui da região, né, do nosso estado de Minas Gerais, Jairo, é que existe talvez um dos maiores gargalos, maiores desafios para manutenção da agricultura familiar é justamente a questão da sucessão rural. O que quer dizer isso? É o processo de permanência do jovem no campo, né, fazendo continuando as atividades ali do pai, da mãe, da família, né? Então, assim, a gente tem as duas situações de realidades, né? Que o jovem é obrigado, às vezes, a migrar para a cidade, a migrar para outras regiões, a sair da sua terra, né? Por diversos motivos, né? A situação do tamanho da propriedade, falta de políticas públicas, né? Para que esse agricultor consiga comprar uma terra para poder desenvolver a sua atividade. E também nós temos realidades, por exemplo, aqui em Minas Gerais tem uma experiência magnífica que vale a pena, né, a gente está conhecendo um pouco mais, que é das escolas Família Agrícola. Né? Tem uma associação chamada Associação Mineira Escola Família Agrícola que articula hoje cerca de 20 escolas, né, que os alunos, né, filhos de agricultores familiares, eles ficam um tempo na escola e outro tempo na sua comunidade, que a gente chama da pedagogia da alternância. E aí, nessa escola, ele aprende a valorizar o meio rural, aprende a valorizar a sua vida e é incentivado a continuar, né, depois de formado, né, junto com a sua família. Nós não estamos romantizando, não estamos? Não. E tem uma questão aí que o Zé levantou, que é fundamental, que é essa questão do sistema educacional. Se a gente imaginar que a agricultura familiar tem uma diversidade enorme de formas de organização, de estruturação financeira e tudo, a gente já percebe que naqueles segmentos de agricultura familiar que já avançaram mais, se organizaram, têm uma maior capacidade financeira, então começa a trabalhar mais produtos com mais qualidade, com mais tecnologia e com agroindustrialização, você tem uma possibilidade maior de permanência dos jovens, principalmente das mulheres. Agora, Dario, Carlos, Antônio, nessa hora o grande compete com o pequeno? A tendência é o pequeno resistir para que esse grande, com a sua voracidade, com a sua mecanização, a sua potência, não acabar pegando parte desse crédito que é destinado? Eu entendo o seguinte... Crédito, sim. Não, pode ir. Não, nós estamos falando aqui de dois segmentos que ao mesmo tempo que falamos de uma coisa só, falamos de coisas diferentes, né? São segmentos diferentes porque eles têm políticas públicas diferenciadas da parte do governo, né? A agricultura familiar tem uma história muito antiga nesse país, mas nós que estamos aí hoje participando do debate, a gente veja muito o período da década de 60 para cá, porque na década de 60 foi criado o Estatuto da Terra, né, que praticamente foi a primeira lei, né, que dava uma atenção especial para a agricultura familiar. Sim. De lá para cá, na década de 70 e 80, explodiram muitos conflitos agrários. Sim. Que redundaram na década de 90, a partir da década de 90, com uma série de políticas públicas que gradualmente foram sendo criadas para apoiar a agricultura familiar. E, na verdade, a gente tem clareza de que isto é uma conquista dos agricultores. Eles lutaram muito para ter, né, todas essas políticas que hoje existem. Mas ainda há ameaça de um novo Carajás, famílias pobres, sem proteção, sem crédito, subjugadas por esse grande poder econômico? Não, eu acho que ao longo dessa discussão a gente vai chegar à seguinte conclusão. Há que se ampliar a assistência técnica. Eu diria até que crédito o governo atualmente está até disponibilizando,
né, da década de 90 para cá, o Brasil tem investido bastante em recursos para a agricultura familiar. Mas nós vamos verificar que é preciso ampliar mais a assistência técnica. Porque... Estenda mais o caso, por favor, porque eu acho que isso é de suma importância para o debate. Essa família, ela está contratando técnicos agrícolas, ela está chamando, olha, a gente tem um tanque de peixe aqui, a gente quer produzir um pouco mais. Estão investindo nisso, estão chamando a Universidade Viçosa, Lavras, um ótimo curso de técnica agrícola aqui em Florestal, pertinho da gente. Sim. A turma está gastando dinheiro para poder trazer mais eficácia para dentro da propriedade? As entidades de ensino praticam assistência técnica e a extensão rural, né, Tom Zé? Mas, na realidade, a maior parte da assistência técnica e da extensão rural é oferecida, é executada pelas empresas públicas de extensão rural, também com uma participação razoável de ONGs e algumas empresas privadas, né? Com recursos do Estado, mas também com recursos da União, através, né, da participação em chamadas públicas, né, do governo federal para o exercício da assistência técnica e extensão rural. Eu tenho que lembrar que agora, Nariz, Antônio Carlos, porque senão meu compadre lá em Oliveira vai ficar bravo comigo, padrinho do meu filhote mais novo. A universidade, sim, ela vai para poder trazer essa assistência técnica especializada, acadêmica para essa economia familiar, agricultura familiar. Mas há uma sabedoria muito insípida, muito forte dessa família, não tem, Zé Antônio? Não, com certeza, a tradição, a cultura, né, que a agricultura familiar está envolvida é algo assim muito forte, né? Então, assim, a gente pode observar, mesmo com esse processo de urbanização que o país passou, né, e vive, assim, nosso consciente coletivo, né, ainda está muito fortemente ligado ao meio rural, né? E a agricultura familiar, ela tem esse modo próprio, né, como disse o Dari, e talvez voltando um pouco na questão anterior que você estava falando da agricultura familiar e o agronegócio, acho que talvez um aspecto que o agronegócio, né, e o setor da agricultura empresarial avançou, né, além das tecnologias, além de toda a articulação, né, para se implementar políticas públicas, né, e apoios que teve, tem um processo de organização, né, por trás desse segmento. E a agricultura familiar, principalmente aqui em Minas Gerais, diferente, por exemplo, de outras regiões do Brasil, como o sul do Brasil, por exemplo, assim, a gente ainda tem que avançar muito ainda num aspecto que é extremamente importante, e que eu diria que, junto com a questão da agroecologia, que é uma forma diferenciada, né, e respeita a natureza de produzir alimentos, que o Dario citou, uma outra questão extremamente importante, a questão da organização. Então, o cooperativismo da agricultura familiar é algo que a gente começa a discutir e a vivenciar aqui entre a agricultura familiar. A gente precisa avançar muito, porque o agricultor familiar sozinho, né, isolado na sua comunidade, lá no seu município, é muito vulnerável diante, né, dos problemas, das dificuldades que ele enfrenta. Então, quando ele se organiza em associação, em cooperativas, né, da agricultura familiar, a chance de obter sucesso na sua atividade é muito maior. Dario, Carlos Antônio, quando Dom Valmor nos investe para um programa de debate como esse, ele coloca 3 palavras de forma categórica: cultura, evangelização e educação. Em um programa de debate como esse nosso, onde as questões políticas e econômicas estão sempre presentes, é inevitável não falar de um ano eleitoral onde a polarização acontece muito, né? 2017, Operação Carne Fraca, né? O escândalo da JBS, onde os irmãos Batista, que partiram de um pequeno abatedouro, né, se tornaram os maiores negociantes de proteína animal do mundo. É inevitável de não começarmos a compor uma história de vilões, vamos dizer assim. Quando falamos, Dario, o Zé Antônio lembra aqui agora, né, de famílias que fazem coleta de castanha, semente, nem para alimentação, para cosméticos, por exemplo, na Amazônia, buscam aquelas castanhas e sementes específicas para cremes e algo extremamente elaborado depois, fazem pasta daquilo ali e acabam passando e vendendo. Quando o agronegócio chega e diz que vai acabar com aquilo ali, a Amazônia até encolhe com a plantação de soja. Não é inevitável de falarmos na questão de
polarizações. De novo, o agronegócio é inimigo da economia, da agricultura familiar? Eu não chegaria a dizer que são inimigos. Agora, que tem pontos de conflito, tem. Primeiro, o crédito. Se você pega, por exemplo, se você imagina, isso tudo que foi dito, 70% do alimento no Brasil vem da agricultura familiar. A renda que é gerada no agronegócio é a que, de alguma forma, consegue equilibrar os balanços comerciais. Então, são formas distintas, são mercados distintos e formas específicas de produção, mas concorre no crédito. Enquanto nós temos em torno de 25 a 30 bilhões de reais para a agricultura familiar, nós temos em torno, não me lembro bem o último plano safra, mas chega a mais de 100 bilhões de reais. Só por aí já dá para ver, a disparidade é muito forte. E isso, a agricultura familiar ressente muito disso. Ela poderia estar muito melhor hoje, porque ao longo disso, tudo que a gente está comentando aqui, ele tem relações que são muito próximas. Se nós tivéssemos conseguido avançar na agricultura familiar com muito mais recursos, os limites que a agricultura familiar chega hoje para mudar o patamar dela, né? Hoje, o que está acontecendo? Todas essas políticas públicas, principalmente o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compram produtos da agricultura familiar e que começaram a exigir qualidade, fez com que esse grupo, que já estava um pouco melhores em condições, conseguisse avançar de forma bem significativa, mas esbarrou em limites legais. Quando você chega na agroindustrialização, não dá para imaginar que você vai viver apenas de subsistência e apenas de produtos vegetais. Dario, Carlos, José Antônio, eu quero caminhar para o terceiro bloco e aí insistir numa pergunta. Se é possível de alimentar 7 bilhões de pessoas sem a estrutura do agronegócio e como que é possível fortalecer a agricultura familiar nesse cenário tão complexo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com esse importantíssimo debate. Até daqui a pouco.